mas eu queria que você meditasse comigo hoje na história de João Batista. Quem conhece a história de João Batista vai fazer várias conexões durante a mensagem, né? Eu vou citar alguns textos, nós vamos ler um texto, mas quem conhece a história, quem lembra da história, talvez algumas coisas, enquanto você vai ouvindo, você vai se lembrando, né? Nossas memórias vão sendo estimuladas. Então, eu quero fazer hoje uma reflexão, aquilo que é chamado de uma mensagem biográfica, né? Eu quero olhar para a vida de João Batista, para a família e para o ministério de João Batista. E tirar uma série de lições que podem inspirar você, instruir você, abençoar sua vida, sua família, seu ministério, seu futuro, enfim, orientar você em muitas áreas da tua caminhada. Então vem comigo e vamos junto mergulhar na vida de João Batista, esse personagem tão icônico, tão rico, tão extraordinário, que nos inspira, que hoje é o tema da nossa exposição bíblica. Então, eu vou começar lendo um texto bem conhecido de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 16. Né? Esse texto vai nos inspirar durante uma parte da pregação, depois eu vou usar outros textos, e nós vamos com isso construir, né, uma mensagem, uma história, construir lições sobre a vida de João Batista. Então, vem comigo. Lucas 1, a partir do versículo 5, diz assim o texto sagrado: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Até aqui. Amém? Que o Senhor fale com que o Senhor te abençoe e te ajude a entender essa palavra. Que ela faça sentido e te ajude na tua caminhada em nome de Jesus. Eu queria primeiro falar sobre algumas lições que nós aprendemos com a família de João Batista. E a família dele está descrita, né, aqui no texto, basicamente são seus pais. João Batista não teve filhos, não teve esposa, não teve irmãos, filho único, filho de Zacarias e de Isabel. Um casal temente a Deus, que teve a experiência de ter um filho já em idade avançada. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus, então se conheciam. Inclusive o texto vai dizer, e isso para mim é uma coisa extraordinária, que Jesus ainda era um embrião no ventre de Maria. E diz o texto, lá em Lucas capítulo 1, que certa vez, quando Isabel, grávida de João, encontrou Maria, grávida de Jesus,
diz o texto que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo. E diz o texto que João Batista, no ventre da sua mãe, reagiu à presença de Jesus no ventre de Maria. Um embrião, meus irmãos, Jesus era um embrião, mas já foi suficiente para mexer, para que já houvesse uma comunhão ali entre os dois, né? Entre João Batista e Jesus. João nasceu primeiro, nasceu alguns meses depois, mas ele já nasceu tendo comunhão com Jesus, né? Eles já se encontraram no ventre das suas mães, e já houve ali uma comunhão entre eles. Mas o fato é que o texto vai dizer que Isabel e Zacarias eram um casal idoso sem filhos. E aqui algumas lições que eu queria que você entendesse. Primeiro, eu preciso que você entenda o momento em que João Batista nasce, o momento da história de Israel onde isso acontece. A Bíblia tem um período entre Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, até João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento. É chamado período interbíblico. É um período de 400 anos, onde não houve profeta em Israel. Há um silêncio no templo, há um silêncio no culto. E sim, continua havendo culto, continua havendo rituais, havendo canções, havendo festas religiosas, o templo está aberto, mas diz a Bíblia que Deus está em silêncio. Profeta está em silêncio, há um silêncio profético nesse período. Então, aqui tem uma lição importante. Sim, por vezes é possível que Deus esteja em silêncio, mas isso não significa que Ele não está atuando, que Ele não está nos observando. E esse período de 400 anos é um período que Deus está em silêncio, mas Deus está se movendo, Deus está observando. E essa é uma lição importante no texto, porque diz o texto que ambos, Isabel e Zacarias, eram pessoas justas, pessoas irrepreensíveis, pessoas que andavam na presença de Deus. Mesmo Israel estando num período de apostasia, de frieza espiritual, Israel estava num período de abandono da fé, de esfriamento da fé. Mas havia um casal, diz o texto, que era irrepreensível. Um casal que amava a Deus, um casal que honrava a Deus, um casal que servia a Deus de forma piedosa e sincera. E aqui há uma lição importante para você e para mim. Sim, é possível ter gente boa no meio de gente ruim. É possível ter crente bom em igreja ruim. É possível ter gente séria no meio de gente perversa. Zacarias e Isabel é um exemplo disso. Um período de apostasia, um período de frieza, mas havia um casal que não se contaminou pelo mau exemplo. Por isso, nós não somos apenas resultado da pressão externa. Não, nós podemos ser indiferentes a algumas pressões. E podemos sim andar de forma coerente com aquilo que cremos, com aquilo que vivemos, independente do ambiente que estamos. Meus irmãos, eu já tive em igreja ruim e encontrei gente boa lá dentro. É possível sim, é possível que numa igreja haja um período de silêncio de Deus, mas mesmo assim tem a gente crente, piedosa, cheia do Espírito Santo ali no meio. Eu já vi gente ruim em lugares bons, mas eu já vi muita gente boa em lugares ruins. Eu já encontrei gente boa em lugares improváveis, porque não é o lugar que nos define. Amém, gente? Não é o lugar que nos define. Por isso, a primeira lição que eu queria que você guardasse é isso: não deixe que o ambiente contamine a sua fé e o seu coração. Zacarias e Isabel, mesmo num período de frieza espiritual, Deus os encontrou naquele lugar. Eles encontraram graça diante de Deus. Eles encontraram o favor de Deus. Eles se diferenciaram daqueles outros idólatras, frios, pessoas que estavam distantes de Deus. Eles não se moldaram
a pressão ruim de outras pessoas. Mesmo em silêncio, Deus está observando, e Deus encontra pessoas boas em lugares improváveis. Deus encontrou Zacarias e Isabel. Talvez numa época que havia poucas pessoas irrepreensíveis, Deus encontrou Zacarias e Isabel. E essa é a primeira lição que eu queria que você guardasse. Não importa quantos estão com você, se você andar com Deus, Ele vai te encontrar onde você está. Pode ser lá no lugar ruim. Pastor, lá onde eu trabalho está cheio de gente ruim, mas você é gente boa e você está lá. Deus vai te observar lá, Deus vai te encontrar lá. Pastor, onde eu moro está cheio de gente ruim, o lugar é perigoso, o lugar é violento, tem traficante, tem bandido, tem gente ruim. Mas você está lá, você pode fazer a diferença. Se você for alguém que ande com Deus, Deus vai te ver naquele lugar. Foi o que Deus fez com Zacarias e com Isabel. Deus o encontrou. Uma outra lição que eu aprendo com a família de João Batista é que os seus pais serviam a Deus dentro do templo. O texto vai nos dizer, vai nos dar a informação, no verso 8, que Zacarias exercia um sacerdócio. Ele era mais um sacerdote entre milhares. Historiadores dizem que no tempo de Zacarias, no tempo de Jesus, haviam milhares de sacerdotes. Por isso que o texto vai dizer que ele foi sorteado naquele dia. Porque a escala de serviço não era feita pelo Rodrigo do Durão, era por sorteio. E naquele dia, o que para alguns poderia ser sorte, para Deus foi providência. Ele foi sorteado para naquele dia estar servindo no templo. E diz o texto que ele entrou no templo para fazer o quê? Acender incenso, fazer os rituais, fazer aquilo que era feito toda semana, todo sábado. E meus irmãos, ele estava servindo ali dentro, fazendo aquilo que era comum, não tinha nada de extraordinário. Era mais um sábado, era mais um dia comum, que ele iria acender os incensos, que ele iria fazer os rituais ali do templo. Parecia mais um culto, assim como nós. E é curioso que Zacarias, ele vem servir dentro do templo, se lembrando que ele tem um problema lá fora. Sim, qual o problema que ele tinha? Não tinha filhos. Isabel, diz o texto, uma mulher virtuosa, uma mulher que tinha encontrado favor diante de Deus, mas não tinha filhos, era estéril. E mesmo assim, Zacarias fazia o quê? Servia dentro do templo. Estava com problemas, tinha dificuldades em casa, dificuldades da família, estava ali sofrendo, mas estava servindo. Zacarias não esperou as condições ideais para servir a Deus. E muitas vezes nós ficamos esperando, tudo está a mil maravilhas, quando a minha vida estiver 100% ajustada, eu vou servir. Zacarias diz, olha, eu não tinha filho, eu tinha problemas, mas eu estava lá servindo. Eu estava lá servindo. E às vezes, meus irmãos, nós somos como Zacarias. Estamos com um problema em casa, estamos com um problema no trabalho, problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, mas estamos aqui, do lado de dentro, servindo. E meus irmãos, aí tem um mistério. Quando eu estou do lado de dentro, servindo a Deus, eu vou ser surpreendido com uma boa notícia do lado de fora. Foi o que houve com Zacarias. Enquanto ele estava lá dentro, Deus estava atuando lá fora. Ei, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar. Às vezes, enquanto está aqui dentro, adorando, servindo, Deus está preparando algo para você lá fora. E o curioso dessa história é que Zacarias, ele entra no templo, ele está ali dentro, servindo ao Senhor, junto, fazendo aquilo que era comum. Não era nenhum sábado extraordinário, era um dia comum. Mas naquele dia, aconteceu um de repente. Diz o texto que de repente, Zacarias encontrou um anjo.
E diz o texto que o anjo apareceu para ele quando ele menos esperava, no dia que não estava previsto, que ninguém imaginava. De repente, o anjo aparece com uma resposta: Zacarias, a tua oração foi atendida. Zacarias, aquilo que você pediu há tanto tempo, aquilo que você e sua esposa estão esperando há tanto tempo, foi concedido. Aconteceu, tua esposa está grávida e ela vai dar luz a um menino e ele vai ser chamado de João. Olha só, de repente, quando ele menos esperava, ele recebeu uma boa notícia. Meus irmãos, às vezes conosco nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos aqui servindo a Deus, tocando teclado, cuidando das crianças, alguém pregando, alguém ali na recepção, alguém dando uma aula, alguém no multimídia, servindo, fazendo aquilo que é óbvio, aquilo que é comum, as coisas comuns da vida. Mas de repente algo acontece. E Deus, meus irmãos, Ele é especialista em nos surpreender de uma forma imprevista, inesperada. A Bíblia está cheia de repentes. Glória a Deus pelos de repentes. Glória a Deus. De repente, Paulo viaja e se converte na estrada. De repente, Elias está com medo, fugindo, ele dorme. Ele é despertado por um anjo. De repente, Salomão vai inaugurar o templo e a glória de Deus desce naquele lugar. De repente, o Espírito Santo desce em Pentecostes e todos ficam cheios do Espírito. De repente, a estéril Isabel está grávida. Meus irmãos, esse de repente que a Bíblia está cheio, eles também têm a ver com a nossa história. Nós também somos marcados por muitos de repente. De repente, chega uma boa notícia. De repente, alguém que você orava se converte. De repente, alguém que estava doente é curado. De repente, uma mulher que esperava ansiosamente para ficar grávida, engravida. De repente, aquela promoção chega. Você é chamado para aquele concurso. De repente, surge uma oportunidade. De repente, a sua oração é atendida. Aleluia! Que venha muitos de repente na tua vida. De repente as coisas mudam. Quem anda por fé anda sempre na expectativa de que de repente algo de Deus vai acontecer. De repente você vai ouvir: a tua oração foi atendida. Aquilo que você esperava acaba acontecendo. Sabe o que eu olho? Quando eu olho para a vida de João Batista, para a sua família, eu fico pensando o seguinte: Isabel e Zacarias ficaram anos servindo a Deus, fazendo aquilo, vivendo a vida comum, a simplicidade da vida comum, do ordinário. E de repente eles são presenteados. Não foi só um filho, foi um profeta, queria preparar o caminho para o Redentor, que seria o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio. Depois de um longo período de silêncio, Deus escolheu Isabel e Zacarias para receberem no mundo o seu filho, que eles iriam preparar para uma grande missão. O texto nos lembra que o anjo profetizou para Zacarias que o seu filho seria motivo de prazer e de alegria para muitos. Ei, esses muitos incluem você e eu. Inclui as pessoas daquela geração, as das seguintes gerações e de outros lugares. Sim, diz o texto, o anjo profetizou que ele seria grande, que ele iria conduzir o povo a voltar o seu coração para o Senhor. Zacarias e Isabel, meus irmãos, foram presenteados não apenas com um filho, mas foram comissionados com uma grande responsabilidade, uma missão. Eu gosto muito de dizer aqui, e isso aqui me inspira, quando eu olho para famílias como de João Batista, de Zacarias e Isabel, que a paternidade,
a maternidade não tem a ver com o casamento em si, tem a ver com uma missão. Eu já observei na vida que tem, por exemplo, alguns homens que acham que só são pai enquanto estão casados. Aí se separa, não é mais pai. Não, você é pai para sempre. Separado ou casado, você é pai. Você é mãe, separado ou casada. Porque a maternidade, a paternidade não é um acidente, é um comissionamento divino, é uma responsabilidade divina. E também pessoal. Zacarias e Isabel receberam uma profecia de um anjo, dizendo: olha, vocês têm que cuidar desse menino, porque ele tem uma grande missão. Talvez você não se deu conta disso quando você teve um filho. Talvez um anjo não apareceu para você dizendo: olha, o seu filho ou a sua filha terá uma grande missão na terra. Bem, mesmo que você não tenha ouvido isso de um anjo, você ouviu isso quando você lê a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que os filhos são herança, são bênção, são responsabilidade, e nós temos que ser responsáveis com isso. E eu gosto de pensar que Deus, por que Deus escolheu Isabel para ser mãe de João Batista? Por que Ele escolheu? Bem, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi, lendo as Escrituras, estudando a Bíblia, que Deus é soberano para fazer muitas escolhas. Foi Deus que escolheu os pais que você tem. Foi Deus que escolheu a época que você nasceu. Foi Deus que escolheu o país que você nasceu. Então tem algumas escolhas que Deus faz por nós, e que você não tem parte nenhuma nisso. Mas Deus gosta de fazer escolhas que nos surpreendem. E quando eu olho para a história bíblica, eu vejo Deus escolhendo muitas mulheres improváveis para trazer ao mundo pessoas extraordinárias. Por exemplo, quando Deus quis começar um povo, Ele usou o ventre estéril de Sara para gerar Isaac. Quando Deus precisou trazer um avivamento, Ele usou o ventre estéril de Ana para gerar Samuel. Quando Deus precisou de um libertador para libertar o seu povo dos filisteus, Ele usou o ventre da mulher de Manoá para gerar Sansão. Quando Deus precisou levantar um profeta para restaurar os caminhos do povo, Ele usou o ventre da estéril Isabel. E quando Deus precisou redimir a humanidade por causa dos seus pecados, Ele usou o ventre, não de uma estéril, mas de uma virgem, para trazer o Salvador. Aleluia! Deus de improváveis, Deus que escolhe mulheres improváveis, famílias improváveis, em épocas improváveis, para trazer pessoas que foram incríveis. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. E quando eu olho para a história de Zacarias e de Isabel, eu me lembro que muitas vezes Deus usa uma geração para preparar a geração seguinte para fazer algo extraordinário. Sim, às vezes a história da tua geração não vai fazer de você um grande protagonista, mas pode fazer de você um arco que vai lançar as tuas flechas para fazer a diferença no futuro. Sim, alguns Deus separa para ser arco, para lançar as flechas. Outros Deus escolhe para ser flecha, para serem lançados e fazer a diferença. Quem sabe você é um arco dentro de casa para lançar os teus filhos. Quem sabe teus pais lançaram você para fazer a diferença nessa geração. O fato é que Deus trabalha de geração em geração. Por isso que o salmista declara: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Como? De geração em geração. Aleluia, por isso. Vocês estão comigo, meus irmãos? Estão me ouvindo aí?
Zacarias e Isabel não sabiam, mas eles tinham uma missão extraordinária. Olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar aqui uma coisa bem séria. Tem coisas na tua família que você não sabe ainda. Tem missão, tem responsabilidade, tem propósito, que talvez você não sabe ainda. Mas seja zeloso com aquilo que Deus confiou a você. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus pode revelar coisas extraordinárias sobre isso. Zacarias e Isabel não sabiam, mas eles tinham em casa não apenas um menino, mas um profeta. Eu não sei se Deus está chamando você, quem sabe, para lançar muitas flechas, preparar a próxima geração. Eu fico feliz aqui quando eu olho para as crianças da igreja, porque eu sempre me lembro que sempre que Deus quis mudar o mundo, sabe o que Deus fez? Fez nascer uma criança. Sempre quando Deus quis mudar alguma coisa, nasceu uma criança. Inclusive o Redentor, o Salvador não caiu do céu de paraquedas, ele nasceu. Deus sempre começa com uma criança. Então olhe para as crianças da tua casa, sejam elas teus filhos, teus netos, enfim, com expectativas, que vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Porque Deus trabalha de geração em geração. Bem, eu falei já bastante dos pais de João Batista, mas eu queria agora a sua atenção para falar um pouco de João Batista. Essa figura icônica, essa figura singular, diferente. O texto bíblico vai nos dizer algumas coisas sobre ele. Uma delas, para mim extraordinária, incrível, é que o texto deixa claro que João Batista era de uma linhagem sacerdotal. O seu pai era um sacerdote, que inclusive servia no templo. O pai dele tinha vestes sacerdotais. O pai dele tinha reconhecimento sacerdotal. O pai dele comia na mesa com outros sacerdotes. O pai dele frequentava os cultos e as reuniões com outros sacerdotes. Mas João Batista não escolheu o caminho do seu pai. Não porque o seu pai fosse ruim. Não porque o seu pai fosse um homem afastado de Deus. Um homem perverso, mau. Não. O texto elogia o pai dele. Mas havia um problema quando João Batista nasce. Qual era o problema? O culto não era mais no templo. O templo estava perdido. O sistema religioso havia falido. Deus não estava mais no culto. Havia culto em Israel, havia o templo reformado por Herodes, o templo lá, enfim, havia templo, havia ritual. Mas Deus não estava lá. Então João Batista escolhe fazer o quê? Escolhe seguir o seu ministério longe daquele sistema. Ao invés de usar as túnicas sacerdotais, João Batista prefere se vestir com pele de camelo. Ao invés de comer na mesa dos sacerdotes, ele prefere comer mel silvestre e gafanhotos. Ao invés de pregar no templo da sinagoga, ele prefere pregar no deserto, na beira do Jordão. Ele escolhe um outro ministério, um outro lugar, porque agora ele entende que ele tem um chamado, ele tem um desafio. E meus irmãos, mesmo numa época de profundo esfriamento espiritual, de apostasia, de abandono da fé, Deus levanta um homem e manda ele pregar no deserto. E João Batista, na época dele, meus irmãos, ele tinha clareza que o local que ele escolheu fazer o culto não era um lugar estratégico. Ele escolheu fazer o culto fora da cidade. As pessoas, para ir ouvi-lo, tinham que sair da cidade, tinham que caminhar.
não tinha um templo, não tinha sombra, não tinha conforto, mas tinha um pregador, tinha um profeta, tinha uma mensagem, e as pessoas iam de longe ouvi-lo. Aqui tem uma lição importante, meus irmãos. Não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da palavra de Deus. Uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Porque se a palavra for pregada com coerência, se houver a presença de Deus, as pessoas vão vir de longe para aquele lugar. Meus irmãos, sabe o que aconteceu no deserto? O culto encheu. O culto encheu no deserto. Começou a ter muita gente. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem macia, não era uma mensagem politicamente correta, não era uma mensagem woke, era uma mensagem até dura. Ele chamava o seu auditório de raça de víboras. Imagina, o pastor chega aqui e diz, raça de víboras. Pois bem, João Batista tinha essa abordagem. Mas ele tinha uma mensagem curta e direta. Era uma mensagem de arrependimento. Ele chamava as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos. Inclusive, o texto vai nos dizer que havia fariseus no culto de João Batista. E isso é uma lição para nós, porque sempre tem fariseu no meio do culto. Os fariseus iam lá para criticar, para ficar olhando, torcer para dar errado, torcer para dar ruim, mas se quebravam. João Batista repreendia eles, xingava eles e dizia, se arrependam, mudem de vida. Por isso, meus irmãos, os fariseus, certa vez, após um culto, foram procurá-lo e disseram, João Batista, quem és tu? Tu és o Cristo, o Messias? Ele disse, não, sequer sou digno de amarrar as sandálias dele. Não sou o Cristo. Ah, então tu és o profeta. Se fosse um profeta, ele diria sim, mas o profeta, não era ele também. Então quem tu és? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Meus irmãos, essa é uma boa identidade. É alguém que sabe quem ele é. Ele era uma voz, ele era um mensageiro. Ele não era a figura importante. O importante era a sua mensagem. E aqui há uma lição para nós, meus irmãos. O importante não é você, mas a mensagem que você leva com você. Essa é a mensagem que tem que ser apresentada, é ela que tem valor. Ele era a voz. Aí você olha para ele, se tu não é o Cristo, por que tu estás batizando então? Ele diz, porque eu batizo com água, mas vem alguém, virá alguém mais poderoso do que eu, maior do que eu, que os batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Certa vez, alguns foram procurar João Batista, tentar criar intriga entre ele e Jesus. Disseram para ele, João, Jesus lá, ó, tá com muita gente, o culto dele está maior que o nosso, a audiência dele é maior, os sinais que ele faz são maiores, as pessoas estão seguindo mais ele do que a você. Sabe qual foi a resposta de João Batista? Olha, eu não estou preocupado com isso, importa que ele cresça e que eu diminua. Se ele está crescendo, aleluia. Ei, se está crescendo o trabalho de Jesus em outro lugar, aleluia, nós nos alegramos, porque importa que Jesus cresça, seja pregado e anunciado. Ele convocava as pessoas. A mensagem de João Batista era, eu convoco as pessoas para que elas se arrependam. Mas não é um arrependimento pelo arrependimento. Não é que ele queria que as pessoas ficassem com culpa e fossem embora, não. Ele queria que as pessoas produzissem frutos de arrependimento. Ou seja, o que era isso? Bem, se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Se você tem comida, reparte com quem tem fome. Se você rouba, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você dava falso testemunho, não faça mais isso. Se você fazia extorsão,
pare de fazer extorsão e se contente com o teu salário. Esses eram os frutos de arrependimento que João Batista pregava e queria que o povo demonstrasse. O batismo que ele fazia era o batismo do arrependimento, para mostrar que alguém estava abandonando a velha vida e seguindo uma nova vida em direção ao Messias. A missão de João Batista era bem clara. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele era alguém que preparava o caminho. Ele não teve crise, ele não pensou que ele era o Salvador, ele não pensou que ele era o cara, ele não pensou nada de si de forma elevada. Ele pensava exclusivamente na mensagem que ele tinha que dividir com o seu povo. João veio lembrar o povo que o povo precisava endireitar os seus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor. Numa linguagem bíblica, colocar a sua vida em ordem. Essa foi a mensagem de João Batista. João Batista sabia quem ele era, sabia qual era o seu propósito. E aqui, meus irmãos, eu preciso que você entenda isso. A vida fica mais fácil e a vida fica melhor quando você entende o teu propósito. Quando você descobre quem você é e o que você tem que fazer. Essas duas respostas tornam a vida melhor. Enquanto você não souber quem você é e nem a sua missão, você vai viver atrapalhado, andando por caminhos tortos, andando em círculos, desorientado, confuso. Mas quando você tem clareza de quem você é e o que tu deve fazer, você vai andar com coragem. Você vai ser forte e corajoso. Você vai romper, porque você sabe quem você é. E tão importante quanto saber quem você é saber quem é Jesus. João Batista, certa vez, estava lá batizando as pessoas no Jordão, fazendo seu trabalho, na simplicidade da vida, da rotina, fazendo as coisas que ele fazia diariamente, regularmente, estava ali, era mais um dia de um culto. De repente, quem aparece? Ele. E João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista soube reconhecer Jesus, soube identificar quem era Jesus, e apontou para ele: agora sim chegou aquele que é maior do que eu, aquele que eu anunciava, que eu falei que viria, ele está entre nós, sigam ele. Identificar Jesus na vida também é extremamente importante, torna a vida melhor, abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar a vida de uma perspectiva eterna. João Batista tinha clareza de quem era Jesus, tinha clareza de quem ele era e tinha clareza da sua missão. Ei, eu pergunto para você: você sabe quem é Jesus? Você sabe quem você é? Tem clareza da tua missão? Bem, João Batista nos manda essa mensagem. Saibam quem é Jesus, saibam quem vocês são e saibam qual é a sua missão. Eu falei para vocês que João Batista veio restaurar o ministério profético e veio preparar o caminho para Jesus, o caminho para o Salvador. Bem, hoje quem exerce esse papel é a igreja. A igreja hoje tem a missão de preparar o caminho para o retorno de Jesus. Com a mesma mensagem: arrependam-se, coloquem em ordem a sua vida, voltem-se para Deus, se preparem para o encontro com Ele. Hoje nós somos a continuidade da voz de João Batista. Amém, meus irmãos? Nós temos hoje, a igreja tem hoje esse ministério profético de chamar as pessoas a olharem para Jesus, como ele fazia. Hoje esse é o ministério. Ei, no tempo de João Batista, meus irmãos, guarda isso que eu vou te falar.
o culto não era mais no templo. O sistema religioso havia falido. O culto agora era no deserto. E foi liderado por um homem simples, cheio do Espírito Santo, chamado por Deus para fazer uma grande obra. Mas essa obra custou caro. Fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que Deus nos pede, muitas vezes tem um preço. João Batista pagou caro pelo preço. João Batista pregava contra o pecado, não só o pecado do povo, mas o pecado dos governantes. Ele denunciava os pecados de Herodes, governador da Judéia. Ele era alguém que confrontava. Ele tinha a mesma mensagem no deserto, no culto e na cidade. A mesma mensagem lá no meio do deserto que ele tinha no palácio. E aqui tem uma marca, meus irmãos. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja coerente na igreja e lá onde você está, lá no trabalho, no deserto. Se Deus te chamar para pregar, pregue a mesma mensagem para os pobres e para os ricos, para os simples e para as autoridades, para o povo simples e para os governantes, porque a mensagem não muda. Bem, sabe quanto valia a vida de João Batista? Quanto valia a vida de João Batista? Quem sabe? Valia a metade do reino de Herodes. A metade do reino de Herodes. É o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que teve uma festa. Herodes se embriagou. Ficou encantado com a filha de Herodias. E disse: olha, peça-me o que você quiser, e até a metade do meu reino te darei. A metade do reino. Sabe o que ela pediu? Pô, a metade do reino do cara, podia ser muita coisa, me dá a metade do reino. Não, eu quero só a cabeça de João Batista. Herodes, que tinha temor de João Batista, se rendeu à sua palavra e mandou então decapitar, mandou prender e decapitar João Batista. E ele então perdeu a sua vida. Perdeu a vida por causa de uma mensagem, de uma pregação. Tombado na terra, mas honrado nos céus. Tombado na terra, mas honrado nos céus. Assim como tantos e tantos e tantos mártires ao longo da história. Ele morreu, mas a sua história continua sendo cantada, contada, dramatizada. Sabe que algum tempo atrás, metade do ano mais ou menos, alguém me mandou uma música para me ouvir. Pastor, ouve essa música aí. Mandaram lá o link da música. Dá a nota aí da música aí. É ele, põe aí. Aí eu ouvi essa música. Eu estava andando de carro, botei no Spotify, ouvi a música. E aí tem uma parte da música que diz assim: perdendo tudo com amor e com alegria, né? Aí eu fechei com essa música. Ah, que música sem graça, né? Esse cara que está cantando essa música, ele não perdeu tudo. Deve estar cheio do dinheiro lá, fazendo aí. Como assim perdeu tudo por amor e com alegria? E fechei o coração para a música. Aí beleza, passou alguns dias, o Rodrigo me disse: pastor, ouviu aquela música lá do... Disse: cara, ouvi, não achei muita graça, mas tu prestou atenção na letra? Disse: ah, não lembro bem direito. Ouve de novo, essa música está falando de João Batista. Aí eu voltei para casa, né? Enfim, depois botei no Spotify, comecei a ouvir a música. Aí, meus irmãos, comecei a ouvir a letra e comecei a pensar: cara, essa música não é sobre o cantor, não é sobre mim. Eu não estou perdendo tudo ainda. Ixi, eu perdi só um pouquinho. Mas tem alguém, ou tem alguém, mas tem alguém especial que perdeu tudo, inclusive a vida, e com alegria. Aí eu entendi que a música era sobre João Batista.
E que a música era para nos inspirar a olhar para João Batista como uma régua mais alta. Porque todos nós estamos perdendo a nossa vida em alguma medida. A grande questão é quem está levando a tua vida. Alguns estão perdendo a vida talvez por coisas que nem vale tanto a pena. Mas João Batista nos lembra por quem vale a pena perder a vida. E aí, meus irmãos, quando eu vi esse vídeo, essa série, eu fiquei imaginando João Batista cantando essa música. Minha imaginação, usando a imaginação para o bem. Imaginando João Batista cantando essa música. E faz todo sentido. Então eu quero convidar você para ficar em pé agora e cantar essa música, não pensando em você, mas pensando em João Batista. E tendo João Batista como uma régua, como um exemplo, como alguém que nos inspira a gastar nossa vida por algo que vale a pena. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa! Porque importa que ele crê. Cresça em nós, Jesus! E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam entrar, consigo a sua recompensa. Todos nós, meus irmãos, estamos gastando a nossa vida. Alguns aqui estão bem gastos já, né? Eu me incluo entre eles. Bem gasto, bem judiado. Mas a grande pergunta é: por quem e pelo que você está gastando a sua vida? A vida é finita, meus irmãos. Ela passa rápido. A finitude, a brevidade da vida, a fragilidade da vida é algo assustador. E todos nós, querendo ou não, conscientes ou não, estamos gastando a nossa vida. A pergunta é: pelo quê e por quem? Eu escolhi gastar minha vida por Jesus e por aqueles que eu amo, pela minha família, pelos meus irmãos na fé. Eu quero gastar minha vida por eles e com eles e pela missão. Eu sou uma voz, não sou alguém importante, sou um simples pregador aí, mas que tem uma mensagem. E essa mensagem eu quero dividir com vocês. E você, com quem tem gastado, pelo que tem gastado a sua vida? Amém? Mas eu não terminei ainda. Banda, segura aí, banda. Mais um pouquinho, tamo junto.
De pé mesmo, estamos juntos aí. Fica em pé aqui mais um minutinho. Porque eu falei alguma coisa que eu imagino que seja uma pergunta de alguns. Eu falei aqui, Christian, que o culto não era mais no templo. O culto era onde? No deserto, no Jordão. Porém, teve um dia que João Batista morreu. E a pergunta que fica é: e agora? Onde é o culto? Se o culto não é no templo, e agora morreu João Batista, onde é o culto? Bem, eu preciso te explicar, para você entender essa resposta. Onde está essa resposta? Eu preciso que você agora preste atenção aqui e compreenda isso. Houve uma época que o culto era no jardim do Éden. O culto foi no jardim. Mas teve uma época, teve um momento da história que o pecado entrou no jardim e o culto não foi mais no jardim. Aí, tempo mais tarde, o culto foi numa montanha. O culto foi no Sinai, foi numa montanha. Lá onde você esteve recentemente, foi no Sinai o culto. Aí, passou um tempo, Moisés tira o povo do Egito, e aí sabe onde é o culto agora? É numa tenda, é no tabernáculo. Agora o culto é no tabernáculo, o culto é móvel. O povo vai para um lado, leva a tenda, vai para o outro lado, leva a tenda. O culto agora é no tabernáculo. Mas passou um tempo, passaram-se séculos, e o tempo foi andando, e por volta do ano 960 a.C., Salomão constrói o templo de Salomão, cheio de ouro, de glória, de beleza, majestade, um grande templo. E aí o culto passou a ser no templo de Salomão, e ali estava a Arca da Aliança, ali estavam, enfim, todo o culto. Aí até que em 586 o templo foi destruído. E aí, por volta do ano 515 a.C., Zorobabel constrói um segundo templo. O templo de Salomão foi cheio de glória, era um templo de ouro, um templo, enfim, vistoso. O templo de Zorobabel era sem formosura nenhuma, era de madeira, era simples. Mas Ageu disse que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. E aí, ok, havia culto no templo de Zorobabel. Mas o que aconteceu depois? Veio a apostasia, a idolatria, a frieza. Herodes reforma o templo, faz um templo reformado, para atender o sistema da época. E aí o culto vai para o deserto. Agora o culto é no deserto, até que João Batista morre. E aí fica a pergunta: e agora? Onde é o culto? E um dia alguém perguntou isso para Jesus. Lá em João capítulo 4, você conhece a história. Jesus está andando por Samaria, e ele encontra uma mulher. E aquela mulher, diante de um poço, diz o seguinte, fala o seguinte para Jesus: Jesus, eu sou uma samaritana, tu és um judeu. Bem, os meus pais me ensinaram, o meu povo me ensinou, que o verdadeiro culto é em Samaria. Porém, os judeus dizem que não, que o culto é lá em Jerusalém no templo. Afinal, Jesus, onde é o culto? Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, a hora vem, e já chegou, que o verdadeiro culto não vai ser mais em Jerusalém, nem em Samaria. O verdadeiro culto vai ser feito por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Parece que tem alguém aqui que adora ele em espírito e em verdade.
E ele fala o seguinte: bem, se o culto agora é entre aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o culto mudou de endereço. O culto mudou de endereço. Agora o culto é em você. O culto é em você, Gabriel, em você, Jane. Hoje a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Roma, não é mais em... O culto é dentro de você. Você é santuário, você é templo do Espírito Santo. Bem, mas aí é uma pergunta. Bem, se o culto é em mim, onde está o Deus do culto? O Deus do culto está no templo. Bem, a Bíblia diz que Deus não é homem para habitar em templos. E João vai dizer que Deus se fez homem, habitou entre nós, o verbo se fez carne. E diz o texto, diz a Bíblia, que quando Jesus olhou para o templo de Jerusalém, ele falou o seguinte: esse templo, ele vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou levantá-lo. Aí João entendeu e disse: bem, ele está falando de si, da sua morte e ressurreição. E é verdade. Aí o que acontece? Jesus está nos dando a seguinte mensagem. Disse Jesus, a mensagem é a seguinte: Jesus, na eternidade, ele era como o templo de Salomão, glorioso, belo, lindo, formoso. Quando ele se fez homem, habitou entre nós, era como o templo de Zorobabel, simples e sem formosura. E esse templo simples e sem formosura foi para onde? Foi para a cruz. Mas ao terceiro dia, alguém entendeu? Ao terceiro dia, ele ressuscita. E aí o Deus do culto agora passa a habitar dentro de nós, através do Espírito Santo. Então você hoje é o local do culto, e o Deus do culto escolheu habitar em você. Não mais em prédio, não mais em prédios físicos, mas habitar dentro de cada um de nós. E esse é o mistério da fé. Nós, pessoas simples, humanas, mortais, imperfeitas, nos tornamos templo do Espírito. E o Deus do culto escolheu habitar em nós. O culto mudou de endereço. O culto hoje é móvel. O culto hoje está espalhado pelo mundo. E onde tiver um adorador, ali tem culto. O culto é em casa, é na igreja, é no carro, é no trabalho, é onde você estiver. Porque você é o novo endereço de Deus. Aleluia!